Estamos de volta à antena para o programa número 10 do Auto de Devassa, edição para o dia 28 de maio de 2018. Andreia Ferreira, Miguel Teixeira e Zé Teibão juntam-se quinzenalmente para debater alguns dos assuntos que marcam a atualidade vimaranense. O Auto de Devassa vai para o ar através da Rádio Universitária de Minho, com audição disponível em permanência na Gazeta Vimaranense Duas Caras. Este será um programa muito dominado pelo desporto, devido aos acontecimentos de violência no futebol que se têm verificado recentemente envolvendo o Sporting. Além da violência no futebol, nota para o Desportivo das Aves, do concelho de Santo Tirso, que venceu a Taça de Portugal frente precisamente ao Sporting. Temos ainda a preparação da próxima época desportiva e aqui vamos procurar traçar um prognóstico de como poderá correr a época para o Vitória, numa altura em que já se conhece quem será o novo treinador. Falaremos ainda sobre o anunciado Festival de Canto Lírico de Guimarães, da localização do antigo Tribunal de Varas Mistas junto ao Parque da Cidade, entre outros assuntos, na rubrica Guimarães, capital da falta de critérios. Começamos então pelas obras de Santo Turcato, ou seja, uma matéria que se arrasta no tempo sem que se vislumbre uma solução. A associação da violência ao futebol é algo recorrente. Há casos de violência que volta e meia saltam para a agenda mediática, o que deixa mal-estar em dirigentes de outras modalidades por se generalizar este problema a outras modalidades. Por exemplo, a Associação de Ciclismo de Minho, que tem sede em Guimarães, já pediu a demissão do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, devido à forma como o governo tem gerido o problema da violência no futebol. José Luís Ribeiro, presidente desta associação, queixa-se de uma sobreproteção do futebol, enquanto que se banaliza a violência na modalidade, que é erradamente generalizada para outras modalidades desportivas. Num comunicado duro, com alvos apontados à Secretaria de Estado do Desporto e à Federação Portuguesa de Futebol, a Associação de Ciclismo de Minho diz ainda que os governantes têm medo de futebol e que bajulam constantemente os poderes associados a esta modalidade. Nesta matéria poderíamos falar também do Vitória, aliás, já falamos na altura em que o centro de treinos de Vitória foi invadido, mas vamos aproveitar a discussão que se tem mantido em torno deste último caso de violência extrema envolvendo o Sporting, as suas claques e os adeptos, e começo por perguntar ao Zé Teibão. A pergunta que me tem assolado desde que esta matéria tem surgido nas manchetes, mesmo que não seja a mais importante neste momento, que é, se fosse outro clube, não teria sido já castigado e descido de divisão, por exemplo? Ora, se fosse outro clube que não o Sporting? É assim, eu não sei, que eu acho que certamente, e o caso da maneira como aconteceu e até pelo mau mediatismo internacional, não é? Tipo o facto de ter manchado quase a imagem do país com isto. Eu não sei se, efetivamente, sendo um clube com uma dimensão diferente da de Sporting, se pelo menos as repercussões não seriam diferentes, não é? Agora, também descida da divisão, não sei se chegaria aí, não faço ideia. Agora, acho que o caso acabou por ser um bocado diluído, não é? Mesmo tudo em torno um pouco do Bruno de Carvalho, acho que acabou por não se dar tanta importância quanto se devia dar ao facto disso ter acontecido e ter sido tão grave quanto foi. Não sei se isso será também por causa de algum tipo de investigação da polícia ou algo assim do género, mas acho que se devia-se discutir isso. Não é só no futebol que acontece, mas no futebol liga-se mais, não é? Mas acho que é um assunto que deve ser mais falado e discutido. Estamos a ouvir aqui já agora um beijinho para a Maria, que é a filha da Catarina, que está aqui hoje presente não está chapeado no estúdio, que estás a dizer. Exato, ela pessoalmente não. E eu devia ter começado com muito boa noite, que é assim mais tipo a Bruno Carvalho. Mas acho que se fosse um clube com uma dimensão diferente da de Sporting,
possivelmente, bem, quer dizer, mas achas que essa discriminação faz sentido? Não único sentido, não faz campeonato, sentido nenhum, não é? Não faz sentido nenhum, mas é certo e sabido que há os 3 chamados de grandes, há uma importância muito maior que é dada a estes clubes do que aos outros, mas isso vê-se em várias coisas, até nos programas quase de opinião, de futebol, etc. Mexem com muitas coisas, é isso? Sim, completamente. E que poderes são esses que sistematicamente ouvimos dizer que estão associados ao futebol? Bem, é tudo, e acho que tu querias falar nesta parte, não sei, não? Podes continuar. Mas é tudo um interesse financeiro que está por trás disto tudo, não é? Muito possivelmente até da parte violenta pode ter aí algum tipo de interesse, não sei até que ponto. Eu creio que são essencialmente questões financeiras. É o poder do dinheiro que move isto tudo. Completamente. E noutro campo é o poder neste caso, a mim incomoda-me a comunicação social. Eu tenho aqui uma citação do António Magalhães, que escreveu no Duas Caras. Ele diz... Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa, porque na altura, salvo erro, o Bruno de Carvalho comparou o que aconteceu àquilo que tinha acontecido cá em Guimarães, certo? Sim. Tenho ideia disso. E queria só aproveitar para publicamente dizer que foi uma estupidez todo também fazer o Luís Cirilo fala também nos Duas Caras, fala numa série de colagens a Guimarães que não fazem sentido. Igualmente na comunicação social. Igualmente também na comunicação social, aliás, a SIC tem passado imagens de Guimarães associadas a isto. Sim, exatamente. O Luís Cirilo, salvo erro, até partilhou na altura uma imagem em que falavam do Sporting e a imagem que aparecia era de adeptos do Vitória. Eu não sei se isso na altura, se alguém, se calhar até eu próprio, contra mim falo, até poderia ter mandado algum e-mail ou qualquer coisa. Certamente que alguém enviou, mas eu acho que ignoram, sim, e isso é completamente irrelevante. Mas devíamos fazer mais por isso. Atenção, deixa-me só ressalvar que para mim foi igualmente grave o que aconteceu em Guimarães. Sim, claro, foi igualmente grave. Sim. Agora, não tem comparação. Sim, em termos dos resultados... Não tem comparação. Não se quer comparar o nível de, se calhar, certo, pessoas de violência, que... não se pode comparar o nível de violência, sim, mas a atitude é a mesma e é altamente condenável. Sim, e é muito fácil também para eles, tipo, dizer, em Guimarães é assim e tal, e digo eu, mas isto é a minha opinião é que antigamente era pior, efetivamente, uma pessoa ia ao estádio e o clima nem sempre era muito difícil, tão pacífico, mas acho que hoje em dia... Eu ia ao futebol em miúda e não sentia nada disto. Não, havia alguns jogos mais complicados, mas acho que hoje em dia está muito mais tranquilo, mais calmo. Achas que não? Não, acho bem, que quer dizer, nós tivemos alguns mas estavas a falar há bocado de que tentaram, quando descolaram, melhor, tentaram desculpar-se o que se passou em Alcochete, dizendo que também já tinha acontecido em Guimarães. Sim, isso não é só pela questão do nível de violência, acho que também parece-me que aqui em Guimarães foi um bocado improvisado, ou seja, foi uma coisa do momento. Pelo que se percebe em Alcochete, aquilo foi uma coisa, pelo menos, que levou a algum planeamento, uma coisa propositada, portanto, que deixaram os carros à distância que deixaram, a forma como entraram, os próprios apetrechos que tinham, e nota já que já havia um nível de intenção de fazer um nível de violência que não é normal no futebol português. Claro. Isso também é grave. É gravíssimo, e acho que a comunicação social tem de mostrar isto e tem de discutir. Há outros assuntos na ordem do dia que merecem discussão também. Este é um assunto extremamente importante e deve ser discutido. Agora, até à exaustão, acaba por ser estúpido, porque depois perde-se a essência da coisa, porque depois começamos a discutir também, exatamente, e perdemos o enfoque, e o enfoque aqui é a violência extrema do que aconteceu, e até agora ainda não falaram nessa questão assertivamente. E a medida como essa violência tem que ser tratada. Eu retomo então a citação do António Magalhães que tirei do Duas Caras, diz ele: hoje, o futebol profissional não é um desporto, mas sim um negócio chorudo com vários alçapões e galerias subterrâneas que escondem as perversões que por lá se passarão. E eu deixava à Andreia esta indústria do futebol, o dinheiro que envolve, sobrepôs à disputa desportiva propriamente dita hoje, não é? Eu acho que sim. Impôs-se tanto a nível económico como até na forma como os próprios adeptos vivem o futebol. Isto tudo relacionado com as questões das televisões que pagam as transmissões e que definem os horários dos jogos. Antigamente os jogos de futebol
Eu falo no futebol porque é disto que estamos a falar. Os jogos de futebol eram ao domingo à tarde, era uma festa da família, por isso é que eu te digo que acho que hoje em dia é muito mais agressivo e violento ir ao futebol, é muito mais assustador do que antigamente. Eu era miúda, era sócia de Vitória, esse prisma, talvez. E eu ia ver futebol ao domingo à tarde e era uma festa. Agora o poder económico realmente sobreposto. E há também este fenómeno das claques, não é? que são estes tais alçapões e galerias subterrâneas, não é? Que ninguém sabe como é que funcionam, como é que são financiados. Não, supostamente sabes, porque isso está legalizado. Existe uma lei, que é a lei número 39 de 2009, eu acho que não estou a dizer erro nenhum, que legisla esta situação das claques. Não lhes dá o nome de claque, dá o nome de grupo organizado de adeptos, creio que é assim que eles estão definidos. E eles têm de estar inscritos todos os anos no IPDJ. E de 3 em 3 meses o clube tem de renovar a inscrição e informar na eventualidade de haver um novo membro. Portanto, isto está legalizado. O que eu acho é que falta a penalização, porque existe uma lei que define o que é que eles podem e o que é que eles não podem fazer, o que é que são atos violentos e atos de incitação à violência, que é o que nós mais vemos, e depois não acontece nada. E tu vês que mesmo as próprias penalizações que às vezes há são completamente... também denotam um pouco falta de critério, não é? Eu já vi, aliás, já vimos em jogos do Vitória, assim, por arremesso de cadeiras ou algo de género, levarmos penalizações ridículas. E em jogos, eu lembro-me de um jogo, salvo erro, até um Benfica Sporting ou um Sporting Benfica, já não me lembro se foi o ano passado ou há 2 anos, em que o jogo foi violento, em termos, os adeptos tiveram muitos confrontos, muito petardos e assim. Lembro que na altura as penalizações não eram assim tão elevadas, quer dizer, qual é o critério também aqui, não é? Desculpa interromper-te, é aqui que eu concordo plenamente com José Luís Ribeiro, que pede a admissão do Paulo Rebelo, porque existe a legislação e, portanto, todos esses acontecimentos estão lá definidos. Portanto, se num jogo há arremesso de cadeiras, isso está lá escrito e, portanto, as penalizações têm que ser as mesmas. Aqui o problema das claques é que isto é tudo muito complicado de explicar, porque as claques não podem ser penalizadas. Não existe uma penalização para a claque. E eles estão penalizados individualmente, se forem sinalizados, mas depois nunca são identificados. E portanto a claque só pode ser penalizada a esse nível, individualmente, cada um dos membros que faça algum que incumpra a lei. E depois o clube é que é penalizado. Mas isso nunca acontece. O José Luís Ribeiro vai mais além do que isso e pede uma mão mais pesada por parte do Estado. E eu vou retirar daqui do comunicado que foi feito pela Associação de Ciclismo do Minho e vou tirar esta parte onde ele diz: perante a notória incapacidade do futebol, e entre parênteses, Federação Portuguesa de Futebol, Liga de Clubes, etc., de resolver o grave problema da violência associada à modalidade, será que o Estado vai continuar a assobiar para o lado, esperando também ele que aconteça mais uma desgraça? É uma questão. O Estado tem-se abstido de regular de uma forma mais efetiva nestes esquemas mafiosos, como muitas vezes também é chamado. Até quando poderá fazer? Qual deverá ser o papel do Estado como entidade reguladora, Miguel? As ferramentas para o Estado regular já existem. Já existe, pensou a lei de bases do desporto, já existe a tal lei que regula as claques, ou seja, já há ferramentas. Mas esta não é a lei que regula as claques, ela regula os eventos desportivos. Eu creio que é isso, a lei número 39 acho que está relacionada com isso. Não é só as claques, mas essa é a parte mais importante, tendo em conta que são os insurretos. Sim, mas temos falado já há muitos anos que tem acontecido vários casos. Este talvez o último caso tem sido talvez dos casos piores em termos de violência, embora já morreram algumas pessoas no estádio, por exemplo, há 20 anos morreu um adepto do Sporting na altura, que veio eleito um adepto do Benfica, ele foi condenado. Por exemplo, tanto quanto eu sei, que até pode ter sido por acidente, e creio que na altura foi considerado e foi provado que foi por acidente, mas, por exemplo, ao contrário que se faz noutros países, certas pessoas deviam ser irradiadas. Penso eu que até já está na lei, mas tanto quanto sei, nunca aconteceu. Pessoas que estão banidas dos estádios. Banidas dos estádios. Também certas organizações de claques, e estamos a falar aqui, sabes que há algumas claques
estejam legalizadas ou não, que também é outra questão. Algumas delas nem sequer estão inscritas. Mas eu nem boys do Benfica. Sim, mas eu nem vou por aí, porque há claro que, por exemplo, nós temos os Super Dragões que tiveram vários casos de violência, que eu acho, por exemplo, também outro, e isto passa também no futebol, passa também pela qualidade dos próprios dirigentes. Nós temos dirigentes em quase todos os clubes e, primeiro, não respeitam os árbitros. Todos os clubes, normalmente, desde o adepto até ao dirigente, ao presidente máximo, nunca respeitam, por exemplo, o árbitro, que é uma autoridade dentro do campo. Se o clube ganha, o jogo foi limpo. Se o clube perde, seja o campeonato, seja o jogo, mas isto é recorrente. Eu até acompanho mais os 3 grandes. É sempre recorrente isto. Qualquer adepto do clube, quando está a ganhar o campeonato é limpo, é limpinho. Quando está a perder, é porque há corrupção, ou porque há isto, ou porque o árbitro até... ou seja, não há um mínimo de respeito pelos árbitros. E depois os órgãos de comunicação social ajudam, desculpa interromper-te, aqueles programas todos de comentário desportivo, é basicamente para analisar os casos do jogo. Sim. Que há imensos programas desses, aliás. Tu metes domingo à noite e segunda à noite. Segunda, terça. Quarta, a quantidade de programas nos canais de informação. E depois não é só isso, a próprios noticiários, entre um quarto e um terço, é só futebol. Claro. Não estamos a falar de desporto, aliás. Como eu concordo com o presidente da Associação de Ciclismo do Minho, que também há violência noutros desportos, mas o nível de violência que há no futebol é muito maior, penso eu, do que e tem proporções muito maiores, não é? Devido à própria exposição que tem. A própria exposição, o número de pessoas de adeptos, o número de praticantes, ou seja, há muito mais violência no futebol. E quando se tenta pegar no futebol, como é por exemplo, quando ganhamos o europeu, quando ganhamos competições europeias, é o futebol. Exatamente, valoriza-se, faz, por exemplo, vão à presidência da República, são condecorados. E quando é a violência, ou melhor, quando são outras modalidades, muitas vezes os próprios meios de comunicação social referem muito ao lado. Ou quanto muito é uma notícia de fundo de rodapé e de fundo noticiário. Ou seja, passa por aqui por tudo. Perde-se muito tempo com os casos dos árbitros e do casos de casinhos. São jogos de interesse, não é? Isto também interessa aos clubes e a quem os dirige, não é? Ou seja, mas não, os próprios dirigentes muitas vezes utilizam as claques como, não sei quem já escreveu isso, utilizar as claques como guardas pretorianas. Nós já tivemos casos em clubes quando houve Assembleias Gerais que podiam destituir os presidentes. Sim, aparecendo de repente as claques, não é? Isso aconteceu aqui em Guimarães, por exemplo. Quer dizer, ou seja, se o Estado tem que regular, não faz mais, porque exatamente muitas vezes, por exemplo, eu lembro. Mas tem de fazer porque existe uma lei. O Paulo Rebelo vem continuamente dizer que a lei tem de ser ignorada, que estão a estudar. Isto já desde o ano passado, a altura em que morreu um adepto italiano em Lisboa, que foi atropelado e morreu. E desde essa altura que ele fala que a lei tem que ser estudada e alterada, mas a lei está lá. Ela só tem de ser cumprida. Sim. E usada para aliás, tu tiveste um caso já há 15 anos, creio eu, quando foi eleito, para ver como muitas vezes as próprias, até eu a nível até mais local, mas isto também acontece antes de ser a nível nacional. Muita gente dizia que o Rui ia perder a Câmara do Porto porque ele recusou-se por simplesmente a receber o Porto quando era campeão na Câmara. E na altura muita gente disse que isto era um suicídio político. Quer dizer, porque o Porto, o Futebol Clube do Porto, dentro da cidade, tinha um tal poder, e o Pinto da Costa tinha um tal poder, tal ordem, que até podia pôr e dispor de presidentes. Exato. Ou esta era a percepção, não é? Que depois veio-se revelar como errada, mas é aquela percepção que se tem, é aquelas pessoas que têm medo de atuar porque se qualquer presidente dos 3 grandes começa a dizer mal do político A, B ou C, podem ficar com a imagem queimada, sim. Ou pelo menos a percepção, porque também muitas vezes é o que se chama hoje em dia o tribalismo. Isto não passa só aqui na política, em tudo. Que é, olha, por exemplo, eu sou do Clube A e eu vou defender o meu Clube A, quer tem razão, quer não tenha, quer eu até não concordo, porque é a minha tribo. Exato. E isto passa aqui tudo por isto. É absurdo. Essa perspectiva tribal tem muito a ver com as claques de futebol, não é? Sim. No meio disto tudo, ninguém fala do Aves, pá. Não. Fala o José Mota. O José Mota é o meu herói neste momento. Vocês viram as declarações? Eu vi. As declarações dele. E olha, ele estava a falar da falta de respeito e completa. Já não me lembro qual era o canal, mas que nesse momento também faltou efetivamente ao respeito, que não sei se reparaste, começaram a dar um ruído de fundo porque estavam a mostrar a caminhoneta do Sporting a ir embora, que é uma estupidez todo também, não é? O que é que interessa a caminhoneta do Sporting a ir embora?
deviam estar à espera que acontecesse alguma coisa e interromperam a conferência dele. Ele só terminaria aquilo com chave de ouro se acabasse de dizer tudo o que disse e dissesse: olha, acabaram-se as perguntas, não há mais perguntas, eu vou embora. Não me digno responder a certas perguntas. E parabéns ao Aves. Parabéns ao Aves. 13º clube a ganhar. Completamente. 13º clube a ganhar a taça. Os campeonatos só ganharam 5 clubes. E aqui o José Montaguis demonstra bem o estado da nossa comunicação social, que é um lixo, eu volto a dizer. Eu não tenho qualquer problema em dizer isto, é um lixo. A nível local, a nível nacional, todos no mesmo saco. E passaram uma semana inteira a mostrar os acontecimentos na Academia de Sporting, tudo bem, é importante, mas ninguém se dignou a falar com os atletas e com o treinador do Aves. Não há, de certeza que há motivos de reportagem em Vila das Aves. Com certeza que é. Então não. Para mostrar só quando há desgraças. Vencedor da taça. Não, isso foi em Riba das Aves, estava a confundir, mas quando, por exemplo, queriam tirar a estação de Correios, só falam normalmente das pequenas localidades, outros pequenos clubes, quando há desgraças. Infelizmente. Olha, vamos continuar no futebol. Vamos falar do novo treinador de Vitória, que é o Pino Nono desta quinzena. Ele treinará a equipa de futebol na próxima época. Zé Tebão, queres traçar aqui um perfil do novo treinador de Vitória? Bem, é assim, em termos de traçar um perfil mesmo, eu não percebo assim tanto da parte dos treinadores e tal, mas uma coisa é certa, e nisso, especialmente aqui em Guimarães, quando qualquer treinador que seja bem treinar é o nosso treinador, pá, e tem de ter todo o apoio e há de ter. Acho que é um treinador competente, isso é a minha opinião, não é? Mas que ainda tem muito também a provar e certamente que pode aproveitar o Vitória para crescer também, como muitos fazem. E espero que consiga fazer um bom trabalho, até porque o Vitória precisa, se calhar até mais neste momento, e com o campeonato que teve, precisa assim de uma ligeira mudança e de dar também alguma ambição aos adeptos de que coisas melhores poderão vir. E acho que sim, acho que o Luís Castro é uma boa aposta, e ele já o provou, fez uma boa época nos Chaves, acho que sim. Agora lá está, e aqui falo um pouco mais da parte da direção de Vitória, não é? Vamos ver se eles lhe dão as ferramentas necessárias para ele conseguir fazer um bom trabalho, não é? Que isso também foi um bocado bem, o Pedro Martins teve um pouco de azar nesse aspecto. Vamos lá ver se eles não fazem isto também com o Luís Castro, que eu espero que não. Agora assim, em termos de perfil e tal, não sei dizer muito mais. Então aqui alguns pormenores, alguns detalhes sobre o Luís Castro. Força. Ele tem 56 anos, já foi médio de Vitória nos meados dos anos 80. Tem um trajeto com algum destaque como formador desportivo. Ele vem do Aves, dos Chaves. Viva o Aves! O Aves não sai da cabeça. Ele liderou a equipa técnica e conseguiu um 6º lugar na Liga com 47 pontos. Voltando para o Vitória, e tendo em conta que teve uma época, digamos, medíocre, e que tradicionalmente parece haver uma alternância, digamos assim, entre de duas em duas épocas, entre bons resultados e maus resultados. Andreia, será de esperar que em 2018, 2019 seja uma época de bons resultados para o Vitória? Claro. Achas que está tudo alinhado para que assim seja? Eu não sei se está tudo alinhado, não sou muito dessas questões dos astros, mas temos de acreditar. Ninguém falou em astros. Está tudo alinhado, são chakras. Não, temos de acreditar, eu acho que sim. Do Luís Castro, o que eu posso dizer, não sou também nada entendida nesta parte do treino. O que eu sei dele é que realmente ele teve um percurso longo nas camadas jovens, não é? Enquanto treinador do Futebol Clube do Porto, creio que 11 temporadas. Isso é sempre importante porque pode ser que ele faça ali um refresh e que pegue em alguns jovens, que eu acho que isso é sempre... Eu que não percebo nada de futebol, atenção, faço já essa ressalva, acho que seria sempre de valor pegar nas apostas da cidade, porque eu acho que essas têm garra.
ainda que não seja o melhor jogador do mundo, joga com toda a garra. E pronto, eu lembro-me quando era miúda de ver atletas da cidade a jogar. Fernando Meira, Nuno Mendes, pronto, e eu acho que eles jogavam com alguma garra. Eu espero que o Luís Castro faça esse refresh. Eu acredito que vai ser uma boa época. Não falando no alinhamento dos chakras, mas posso dizer que o Vitória tem ido ao Jamor em anos ímpar, portanto pode ser que 2019 nos traga uma nova ida ao Jamor. E vamos esperar que seja uma boa época. Queres dizer alguma coisa? Não, tocaste num ponto por acaso bom e com muita razão, porque muitas vezes o Vitória, e isto é a opinião minha, acho que não sabe valorizar de todo os atletas que tem aqui no clube, tanto que até há atletas mais novitos que já são procurados por outros clubes e muitas vezes até quase não têm alternativa, se estão a aceitar os convites de outros clubes que oferecem umas condições diferentes que por vezes o Vitória oferece. E temos, lá está, temos vimaranenses jogadores de futebol. Olha, dou o exemplo do António Xavier, salvo erro, atualmente do que foi que esteve no Marítimo. Sim, Penso que é António Xavier, que é vimaranense. Sim. E eu até acho que seria uma boa aquisição para aqui, tipo, pela forma como joga. Acho que até seria uma boa aquisição. Pronto, não sei, às vezes por agentes ou assim, porque é que ele não estará aqui, mas pronto. Mas é isso, tipo, falta apostar nos jogadores de cá, porque muitas vezes são formados cá e vão-se embora para darem frutos noutros sítios. E eu acho que faria diferença, porque aquela garra de entrar no Afonso Henriques com a camisola do Vitória, se calhar, diferente. Vês agora até o Miguel Silva, que é vimaranense. Luís Castro, se estiveres a ouvir-me, pensa nisto. Olha, Miguel, as eleições ainda estão frescas. Júlio Mendes foi reeleito. Saiu um bocado frágil desse ato eleitoral. O que é que lhe acontecerá se o Vitória não começar bem a época? Bem, eu como costumo dizer, como diziam no futebol, o prognóstico no final do jogo. Pensei que foi o João de Pinto, antigo defesa do Porto, mas... Aquele que jogou com o pai que lhe estava mais a mão. Tu há bocado falaste do... Eu vi isso em direto. Essa já foi há uns anos, mas essa dos prognósticos no final do jogo. Eu estou a sempre há bocado falaste que o Vitória tem quase uma coisa cíclica, que é uma época boa, uma época má. Mas eu, como costumo dizer, sem conseguir alinhar os chakras, o Vitória também tem, ou tinha durante muitas épocas, ou dentro da mesma época, chegava a ter uma primeira parte muito boa, muitas vezes até chegava a primeiro lugar ou segundo lugar, e depois na segunda fase, ou vice-versa, quase que estava a lutar para se fosse o campeonato de vida meio, para não descer a divisão. E eu acho que poderá estar aí muito, como foi pelo último resultado, muita gente julgava que o Júlio Mendes ia ganhar as eleições, para as pessoas, as eleições foram em março, se não estou em erro. Março. Ele até janeiro, porque o Vitória está a fazer uma época relativamente razoável, que ganhava, claro, tinha que lutar, mas era relativamente, porque até já era presidente, ou seja, já tem e quando vai ter uma boa época, já tem, é muito mais difícil alguém que está de fora de conquistar a presidência, ou seja, ele já é quase por inerência, estava só para ganhar, mas o Vitória começa a ter uma má época. E aquilo, tanto que aconteceu, o que se passou, o que há bocado falámos daquilo do centro de treinos lá em cima, quer dizer, se o Vitória começar a ter uma má época, ou seja, se o Vitória começar a lutar ali só de meio da tabela para baixo e a começar a ter maus resultados e a não ter um bom futebol, não digo que ele caia já, mas ou no final do ano, pode, mas eventualmente vai tremer, não é? Vai tremer e aquilo, e pode acontecer eventualmente aparecer outra figura de oposição, ou os próprios sócios quererem que ele saia. Embora normalmente, quando acontece estas más épocas, normalmente quem é sacrificado é sempre o treinador, ou os treinadores, não é? Mas se acontece aqui, acontece em todos os clubes. Sim, é isso. Ou seja, também pode ser culpa do treinador ou não, mas muitas vezes é como bode expiatório de problemas que não estão sob a alçada dos treinadores. Se os Júlio Mendes vai aguentar ou não sei, mas acho que fiquei quase um prognóstico que se o Vitória jogar bem, ele continua, se calhar até quando vier nos próximos anos, as próximas eleições, ele ganha e renova a maioria até que reforçada. Se o Vitória começar a jogar mal, que é no futebol, porque o Vitória também tem as modalidades. Certo. No futebol. Ninguém quer saber. Normalmente. O Júlio Mendes poderá não ser agora, mas que começa a ter as bases muito enfraquecidas. Claro. E ainda bem, que assim também está mais atento ao que está a fazer. Sim. Espero eu.
Falaste aqui das outras modalidades e há aqui a notícia do handball. Sim, Fermentões subiu à primeira divisão do handball. Também acho que devemos fazer aqui uma menção a isso. Um brinde ao Nem sei como, atenção, eles o Fermentões, sem apoios absolutamente. O Fermentões já tem tido uma estrutura. O Fermentões há muitos anos ou há alguns anos, tem tido uma estrutura dentro do Fermentões que tem trabalhado precisamente para se melhorar isto, ou seja, esta subida parece-me a mim que não aparece assim do nada, já de um trabalho de há muitos anos feito, também posso estar enganado, mas penso eu também na formação, na própria forma de treinar, trazer novas práticas de treino de handball, ou seja, também é uma coisa que, e depois infelizmente temos o caso contrário, que é o no França Holanda, que desceu, não é? E o Chico Handball também anda sempre... Sim, anda ali sempre ali, sim. Não sei o que é que se passa com o Chico Handball e tenho pena porque... Pois, um clube histórico. Exatamente, é um clube histórico da cidade, do concelho, e volta e meia vai assim abaixo. E aí sim, às vezes havia muita violência nos jogos. Não sei se lembram disso, mas eu ainda me lembro. Sim, em pavilhões normalmente a coisa fica mais viva. Estão ali muitíssimo do jogo. À flor da pele. Mas por acaso tenho muitas saudades de ir ver os jogos de Chico, casa cheia. Sim, era assim. E agora foi assim um bocadinho abaixo. Saindo do tema do futebol e do desporto, entramos na última rubrica do programa de hoje, a altura em que vamos tocar em vários assuntos, a propósito de algumas deliberações que foram tomadas pela autarquia vimaranense. Vamos falar do recentemente anunciado Festival de Canto Lírico de Guimarães. Aqui, nesta parte da conversa, o Miguel Teixeira não participará, porque faz parte dos órgãos diretivos da Associação Artística Vimaranense. Este festival relâmpago vai realizar-se ainda durante o mês de maio, tendo sido apresentado com pouco mais de uma semana de antecedência, com tempo ainda para a Câmara Municipal garantir um apoio que ainda não é certo, mas que rondará os 25 e os 30 mil euros. Um segundo caso... uma proposta que foi apresentada na reunião do Executivo, que foi aprovada por unanimidade e que consiste na transferência, em forma de subsídio, de uma verba de 4 mil euros para uma cooperativa cultural chamada Mercado das Artes, que foi criada em agosto de 2017, que tem sede em Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém. A proposta apresentada na Câmara Municipal justificava o pedido de apoio para ajudar a suportar as despesas da digressão europeia de uma banda de vimaranense, no caso os Paraguai. Podemos ainda fazer aqui referência aos 40 mil euros que a Câmara entregou à SIG para fazer a animação de Natal. Finalmente, o anúncio de que a Câmara Municipal irá disponibilizar ao Ministério da Justiça um terreno para instalar o antigo Tribunal das Varas Mistas, que atualmente está localizado em Creixemil, num edifício alugado. Num texto assinado pelo Samuel Silva, no Reflexo Digital, este diz tratar-se de uma consubstanciação do que considera ser uma falta de noção da cidade. Vamos dividir isto em duas partes para salvaguardar o Miguel. Andreia, sobre o Festival de Canto Lírico, como se enquadrará mais esta iniciativa no contexto da política cultural do Concelho de Guimarães? Bem, eu que não estou muito a par daquilo que é o Festival de Canto Lírico, tendo em conta que o anúncio surgiu de repente, portanto não estou mesmo a par, não sei quem são os convidados. Quer dizer, já ouvi falar na Elizabeth Matos. Pronto, alguns nomes que são extremamente conhecidos no âmbito do canto lírico. Agora não estou muito bem a par dos contornos, porque é tudo muito em cima do joelho. O festival creio que começa já na próxima semana e aquilo que nós sabemos é que realmente a Câmara vai apoiar financeiramente. E eu creio que terá lugar portanto, naquilo que é o conceito cultural da cidade, enfim, completamente, porque é um festival diferente. A mim deixa-me algumas dúvidas o facto de não ter sido anunciado atempadamente e divulgado, portanto não sei que perspectivas é que tem quanto à adesão do público. Portanto sei muito pouco sobre o festival e espero que corra bem, mas de facto assim de repente gostava de saber como é que a coisa surgiu, quase do nada.
Sim, eu acho que, repara, sendo um festival tão específico, por assim dizer, não é? Exatamente, poderia ter sido... Sim, mas o público vai atrair, à partida continuará a atrair. Mas sim, se tivesse sido anunciado com mais tempo, possivelmente poderia chamar outros públicos. Sim. Mas mesmo o público, que é o público-alvo desse festival, será que está a par do que o festival vai acontecer? Bem, espero que sim, não é? Mas acho que sim, acho que estarão a par. Não... Pois, não faço ideia se haverá alguma forma também não é algo que me atraia muito, não sei... Mas espero que sim. Agora, mas achas que esta forma apressada de fazer as coisas ou de apresentar as coisas, sim, acredito que isto já venha sendo tratado há algum tempo, achas que isto pode determinar de alguma forma o sucesso ou o insucesso do evento? Sim, claro, porque aliás, eu não duvido que o festival tenha bastante aderência, não é? Aderência. Mas peço desculpa, adesão. Não duvido que tenha. Agora, acho que também... Eu duvido porque Duvidas? Não foi publicitado. Eu acho que não, exatamente por causa disso, por causa do público específico que é, percebes? Acho que as pessoas que costumam frequentar vão e agora terão noção do festival e vão aparecer. Agora, eu acho que sendo feita uma divulgação prévia, que também pode haver aqui lugar quase a uma... sei lá, tipo, a tentar cultivar, por assim dizer, a sociedade, não é? Tentar mostrar às pessoas que não conhecem este tipo de festival e que não estão tão a par, tipo, aquilo que podem ir ver, dar a conhecer, e acho que isso é algo importante e que não devia ser desvalorizado, se é que me faço entender. Mas como é que tu achas que mesmo o público-alvo está a par? Sim, sendo festival. Assim, então, pois não sei. Desculpa, eu posso estar aqui a ser injusta, mas isto parece-me que é uma coisa feita para os amigos. Sim, mas possivelmente, eu não sei se há divulgação, eu não vi cartazes. Sim, eu não quero aqui ferir suscetibilidades, mas a mim, que estou a ver isto de fora, não havendo nenhuma publicitação, eu dou-me conta esta semana de que é um festival lírico para a semana. Sim. Eu creio que nem o público-alvo saberá, a menos que tenha recebido algum convite privado. Pronto, então... Sim, agora eu entendo o que estás a dizer, não é? A parte para os amigos... Nesse sentido. Que poderia ser, lá está, poderia ser e deveria ser aberta a outras pessoas. Mas mesmo assim, este tipo de público, não sendo de Guimarães, é sempre público que vem de outras cidades, de longe, sim, claro. Porto, até mesmo de Lisboa ou da Galiza. Não é numa semana que planeia uma vinda a Guimarães isso não, sim. Não é? Isso não, sem dúvida. Sim, olha, não tinha pensado por esse prisma. Prognóstico está no fim. Sim. Prognóstico está no fim. Ok, é isso mesmo, para a semana se calhar. Mas espero que tenha muita adesão. Eu também atenção, eu também espero que corra extremamente bem. Há de valorizar a iniciativa da ASMAV sem qualquer sombra de dúvida. Agora, a forma como isto foi feita para mim não está clara. Ok. E sobre o financiamento de uma digressão europeia, de uma banda da cidade, achas que terá sido aberto aqui um precedente e que poderá ser difícil gerir isto no futuro? Claro que sim. Então, mas qual é que é o critério? Para começar, inicialmente até foi criada a tal associação, porque não pode ser atribuído um subsídio a nome individual, creio que é isso. Não sei se Paraguai é considerado um nome individual, a partida será. Mas qual é que é o critério? Então eu tenho uma banda e também quero... Se estamos a falar de algum tipo de evento, até na própria cidade, ou que vai levar o nome da cidade, atenção, acho que sim, que poderá fazer sentido. Agora, a banda vai em tour, também ninguém sabe que a banda... Eu não sabia. Eu fiquei agora a saber que os paraguaios estão em tour e apoiados pela autarquia. Eu soube que estavam em tour, pronto, porque também conheço pelo menos um dos elementos, mas sim, não deixa de haver uma falta de critério, não é? Porque daqui a pouco o que pode acontecer, se isto for público, todas as bandas vão começar a meter os requerimentos à autarquia. Eu tenho uma banda, como é que eles gerem não isso? Me importava ter um subsídio para terminarmos agora a gravação do álbum. Como é que vamos gerir isto agora? A Câmara vai receber... Sim, lá está, e não quero com isto dizer já agora... Que não merecem. Exatamente, que não merecem e que não... Lá está, que esse subsídio não tenha sido bem atribuído, mas lá está, a Câmara deixa aqui um critério muito largo, não é? Em relação
Ao que virá a seguir, exatamente. Não é? Parece-me que o critério que eles atribuíram quando foi desses 4.000 euros, creio eu, foi porque iriam divulgar o nome da cidade, o nome do concelho porque eles vão à Alemanha e outros países, que era a justificativa, por causa além daquelas coisas de costume, que é da banda, que já tinha obra feita, que era também promover o nome de Guimarães. Mas isso, promover o nome de Guimarães, todas as bandas que vão em tour o fazem. Quer dizer, é aquela questão, será que é dinheiro bem atribuído? Não estou a falar especificamente desta banda, do Paraguai. Claro. Será que dá-se por isso um subsídio só porque se divulga o nome da cidade de Guimarães? Não sei. A proposta diz assim: considerando o inquestionável interesse público de que se reveste a internacionalização da criação artística de Guimarães, que será objeto de regulamento próprio, tal como deliberado em reunião deste Executivo de 25 de janeiro passado, bem como o impacto que esta turnê terá na afirmação e no desenvolvimento da carreira da banda vimaranense Paraguai, propõe-se tal. Portanto, são estes os considerandos. Mas olha, tu tocaste aí num ponto para mim genial, não é? E olha, nem sabia isso. Quando eles falam daí da internacionalização da criação vimaranense, certo? Lá está isto, e eu tenho insistido muito nisto e vou continuar a insistir nos programas. Ora, em relação à minha famosa lista, eu acho que é algo que lá está, que não existe, mas que até deveria existir, e deviam fazer se calhar essa lista para terem pelo menos noção, que eu acho que não há. Quais são as bandas? Para levar o nome de Guimarães. Sim, não só quais é que são efetivamente as criações artísticas vimaranenses, que eles sinceramente acho que não fazem a mínima ideia do que está a ser criado cá, em termos culturais, não é? Em termos artísticos, porque há muitos outros projetos que também mereciam se calhar uma internacionalização e que eles desconhecem, não é? Quer dizer, será que se formos lá apresentar que eles vão ter a mesma abertura? Pois, a questão é essa, qual é que foi o critério? Pois é isso, eu não me importo de experimentar, olha pá, tem aqui um projeto como é a internacionalização. Pois é, da por essas criação. e por outras que Guimarães neste programa é a capital da falta de critério. Exatamente. Um outro motivo é o recente anúncio por parte do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães em ceder, não sei se será este o termo mais preciso, ceder ao Ministério da Justiça um terreno para que este construa aí novas instalações para aquilo que eram as antigas varas mistas do Tribunal de Guimarães. Essa localização seria junto ao Parque da Cidade, portanto num terreno que a Câmara Municipal tem nessa zona da cidade. Eu perguntava ao Miguel, abrindo-lhe o microfone, Agora já podes. Parece-te uma boa solução, uma solução possível? Será a melhor solução ou não? Construir um edifício de raiz para o antigo Tribunal das Varas Mistas. Bem, a localização onde está atualmente, os Varas Mistas já andaram em vários locais, aliás, chegaram a estar no Colégio Gás Muniz, que agora também anda a Câmara que pretendia instalar lá, mas houve desacordo com os proprietários. Uma coisa é facto, isto com quem eu já falei, que já fez Varas Mistas, quer seja como testemunha, quer seja como parte em vários processos, porque aquilo foi construído como um edifício de habitação, creio eu. Aquilo não está estruturalmente preparado para um tribunal, tipo, não tem, por exemplo, se calhar não tem salas próprias para presos, não tem, se calhar não tem tipo, certas normas de segurança, se calhar a própria estrutura não é feita para um tribunal. Ou seja, alguma coisa tem que ser feita, ou seja, aquele edifício não está preparado para aquilo. Mas ainda por cima, só que depois é aquela questão, e depois também a justificação de mudar o tribunal por causa da localização que fica fora da cidade, ou fora do centro urbano. Porque aquilo já é zona urbana, já é cidade, mas é um bocado fora periférica, e depois também tem o problema de transportes públicos, de próprio estacionamento, porque aquilo são ruas muito... tem pouco estacionamento, tem poucos transportes públicos, aquilo fica na berma de uma estrada nacional, aliás, quando há grandes regulamentos, se tiveram que ser feitas noutros sítios. Agora, se me estás a dizer se o projeto da Câmara mandar para em frente à atual Academia de Ginástica, isto como disse o Samuel Silva no artigo de opinião no Reflexo das Taipas, e eu fui comparar as contas, eu também estive a fazer as contas a pé, pensei que será da mesma forma como ele fez.
neste momento, do tribunal do antigo do tribunal da Madonna até às varas mistas são 2,5 km a pé. Para o novo são 2 km a pé. Ou seja, vai-se gastar eventualmente dinheiro para construir. Quer dizer, se uma das justificativas é passar mais para o centro, aquela zona ali ainda é pior porque é a zona urbana não consolidada. Aquilo tem alguns novos processos de construção, mas ainda não é uma zona que esteja urbanamente consolidada. Não tem infraestruturas, preparadas. Pode ter em nível de estacionamento porque ainda há terreno relativamente livre, mas não está preparada, penso eu, não está preparada estruturalmente para receber um tribunal. Será que a ideia da Câmara de expandir a cidade para aquela zona? Uma das vantagens será deixar de se pagar a renda, não é? Porque sim, também, sim, porque é uma considerável. Socialmente alta, aliás. Isto já teve muita polémica há muitos anos atrás. Houve grandes polémicas por causa da renda, da forma como foi atribuída, a própria construção do edifício. Isto foram vários casos. Mas, quer dizer, quando temos aqui vários prédios aqui em Guimarães que são grandes, por exemplo, eu estou a pensar, por exemplo, no antigo, não sei se estruturalmente seria viável, mas, por exemplo, eu penso naquela zona ali feita pela zona da fábrica do Arquinha e do Cavalinho, que tem ali terrenos grandes, que sai no centro da cidade, tem outras preparações. Não sei, é como eu digo, eu estou a falar aqui como leigo nestas matérias e há outros edifícios que podiam ser aproveitados, se calhar até reciclados, até se calhar mais perto do próprio tribunal. A questão é essa, eu acho que a questão é a aproximação à cidade. Creio que pelo menos também é essa a ideia do artigo do Samuel, é a ideia de cidade. A questão é que desde sempre o Domingos Bragança falou em criar um campus da justiça, por assim dizer, portanto aproximar tudo aquilo que são... Isto ficaria localizado no antigo colégio Egas Muniz, mas... Já percebemos que houve uma dificuldade aqui na negociação, porque a ideia inicial era o Egas Muniz, era perfeita, porque aí sim estaria próximo da Madonna e realmente conseguiria criar a ideia do campus da justiça. A minha questão aqui é se a Câmara não se está a precipitar. Eu percebo que as rendas provavelmente ali na zona de Creixemil sejam altas e que realmente a infraestrutura já não esteja em condições, mas se não seria mais adequado pensarem um bocadinho melhor naquilo que vão fazer, para também, não estarem à toa. Sim, também resta saber também quais é que são as intenções do Ministério da Justiça, não é? Porque quem constrói isto, quem paga é o Governo, exatamente, é o Estado. Sim. O Ministério da Justiça, qual é que é os planos que eles têm, não sei, se também concordam com a construção daquele terreno, não é? Mas é aquela questão também de saber, por exemplo, com aquela ideia de falta de cidade, por exemplo, eu vejo quando a cidade já neste momento, já se passava mais ou menos há 10 anos com o Conselho, mas está a diminuir a população, quer dizer, quer-se expandir para aquela zona, que supostamente, penso eu, isto é uma especulação minha, de eventualmente um dia tentar aquela zona fosse estruturada urbanamente, mas quando a própria população está a diminuir, ou seja, possivelmente a cidade também vai encolher. Claro. As tendências são há décadas. Não percebo qual é que é a lógica de querer continuar a expandir. Eu acho que aqui estamos um bocado quase bipolaridade. Pomos tudo, tem que ser tudo concentrado no centro da cidade e isso tem muitas vezes problemas, que ainda hoje são problemas, a questão do trânsito, mas depois quer-se pôr tudo quase no extremo de, não sei... Dispersam-se os equipamentos. A cidade é cidade porque concentra em si um determinado número de equipamentos, não é? Não faz sentido estar agora a tirar da cidade. Eu estava a falar quando se concentra muitos equipamentos muito próximos uns dos outros. Por exemplo, nós temos o estádio, o shopping e o hospital, o trânsito, especialmente o shopping e o hospital, com o nível de pessoas que movimentam, o nível de trânsito, quer dizer, depois mete-se a circular ali. Parece-me que as coisas foram sempre crescendo um bocado, não digo estruturado, talvez organicamente, foi um bocado, isto já de várias décadas. A cidade vai crescendo um bocado, talvez sem planeamento, uma ideia de cidade. O que é que se quer da cidade? Havia uma ideia quando era na altura de Magalhães que Guimarães tinha que ser a cidade dos 100 mil habitantes. A cidade neste momento é à volta de metade, mais ou menos metade. Quer dizer, porque ser 100 mil habitantes, mas porquê? Não, que tinha que ser 100 mil habitantes porque supostamente dava outra dimensão à cidade. Quando muitas vezes é o aspecto económico, por exemplo, Braga tem 100 mil habitantes, mas no nível económico, se calhar neste momento ultrapassa-nos enormemente. Sim, também isso é preciso criar raízes. Criar raízes, não é? Deixa-me só dizer uma coisa, só para acabar numa nota alta, que é, quando estavas a fazer um lançamento aqui da capital, disseste aí uma palavra que foi, disseste deliberações, certo? Sim. E depois falaste em tribunal e tal, e eu lembrei-me, isto, pronto, é um momento ridículo, mas pronto, lembrei-me de uma coisa genial do Herman Enciclopédia, não sei se lembram, que era eles a imitarem o juiz Cid na altura.
com o que até era o Miguel Guilherme, não era? O juiz Cid, e em que há ali que o julgamento era entre o Menino Jesus e o Pai Natal. Te lembras? Que era hora está estendido, hora está deitado, hora está estendido. E lembrei-me disso porquê? Porque há uma parte em que ele vai decidir, finalmente, e eles aí até na altura, até na própria gravação, o Hermano José partiu-se a rir, não é? Porque o juiz Cid disse: vou só lhe dar uma deliberada e já volto. Pronto, e lembrei-me, para tu veres como a minha mente funciona, tu e os nossos ouvintes. Só vi o tal canal. Pois. Ainda sobre isto do tribunal, olha, o edifício dos Correios podia dar. Eu queria falar no edifício dos Correios. A minha dúvida aqui, porque eu acho que o edifício dos Correios, para mim, aquilo tem de ser aproveitado de alguma forma. A minha questão. Eu preferi ele dinamitado, mas isso. Preferias qual? Ele dinamitado. Dinamitado. Porque ele fica feio naquela zona. Mas isso fica, mas. A minha questão aqui é se traz condições. Não sei se traz condições. Será que condições estruturais para receber um tribunal, não é? Sim. Mas eu posso dar, já agora também podemos dar ideias, não é? Claro. Para mim, eu acho que aquilo poderia ser algo que na altura disseram que iam fazer, na altura de 2012, não é? E que nunca surgiu assim, pelo menos, que seja conhecido, que seriam os tais ateliês para artistas. Nos Correios? Acho que era um espaço genial, que dava para fazer quase ali uma casa dos artistas vimaranenses, várias artes diferentes, com ateliês e um centro comercial das artes, por assim dizer. Parece-me bem. Acho que era genial. Querem falar do Aves? Não. Viva o Aves e o José Mota. José Mota, sou sua fã. Ok. Pronto, considerações finais, notas finais, alguém tem alguma coisa a acrescentar? Acho não, que não. Está tudo. Vamos todos dar uma deliberada também. Muito bem. E voltamos daqui a 15 dias, não é? Concluímos assim mais um Auto de Devassa, programa quinzenal sobre a atualidade vimaranense, violência no futebol, o novo treinador do Vitória e a aparente falta de critério em algumas das decisões da Câmara Municipal de Guimarães. Foram alguns dos temas sobre os quais Andreia Ferreira, o Miguel Teixeira e o Zé Tebão estiveram a debater neste programa, edição para o dia 28 de maio de 2018. Como sempre, a produção foi da nossa Catarina Castro Abreu e do Duas Caras, o som foi do Rolando Ferreira, a moderação de Paulo Dumas, que se despede com consideração e amizade. Até ao próximo programa. Boa noite. Até à próxima. Até à próxima.